Então, bora lá, né? Na aula passada, a gente falou um pouco sobre o sistema digestório, que nessa unidade a gente vai estar falando sobre o processo de nutrição. E hoje a gente vai dar continuidade a partir da primeira parte que compõe o sistema digestório, que é a boca. Na boca, a gente tem quais partes que compõem a primeira parte do sistema digestório? A gente tem os lábios, depois os dentes, depois a língua, gengiva, mucosa das bochechas e até a entrada do esôfago. Então, a gente vai hoje falar sobre os dentes. Inicialmente falar sobre os dentes e em momentos em que eles tendem a nascer, já os permanentes, o dente de leite. Então aqui a gente tem, primeiramente, deixa eu só ajeitar vocês aqui. Aqui a gente tem uma boca. E aí a gente tem os 4 incisivos, os caninos, até que começam os molares, né? Pré-molar, segundo pré-molar e os 3 molares. Nessa composição, a gente tem que esse terceiro molar, que é esse aqui lá de trás, é o chamado também de dente do cio. Aqui na ordem de nascimentos e de crescimento, a gente já nasce com todos esses dentes aqui. A gente tem eles logo pequenininhos, né, que vai nascendo, que são os dentes de leite. E depois nós temos os dentes permanentes. Aqui já é a idade referente ao dente permanente. Então já é a idade referente de quando o dente permanente, o de leite tende a cair e o permanente tende a nascer. Nesse sentido, os primeiros dentes que tendem a cair para o outro nascer são os incisivos centrais, que são os dois de cima e os dois de baixo. Eles são os primeiros a cair mais ou menos com 7 a 8 anos. Que aí a gente tem os incisivos centrais e incisivos laterais, porque os 4 dentes aqui da frente, os 2 maiores e os 2 laterais a ele, são os dentes incisivos, 4 incisivos. Cai primeiro esses 2 do meio e depois cai esses 2 das laterais. Então, esses 4 dentes aqui, eles são trocados durante a vida e normalmente crescem de 7 a 8 anos. Outro dente que nasce mais ou menos com essa idade, mas não é trocado, é o primeiro molar. O primeiro molar, ele nasce mais ou menos quando você tem de 6 a 7 anos, a troca dele, quer dizer, nasce de 6 a 7 anos, e ele permanece aqui. Às vezes, se vocês prestarem atenção, uma criança, ela não tem todos os dentes. Porque tem dentes lá de trás, como é o segundo molar, o segundo pré-molar, o primeiro pré-molar, que são dentes que trocam. Esses aqui, o segundo molar, ele não troca por conta da raiz. Então, ele já nasce e é o dente permanente. Se ele cair, não tem mais como botar outro, porque não vai nascer. Que é o mesmo caso do terceiro molar. Nasceu, nasceu. Não existe dente de leite do segundo e terceiro molar. Eles já são dentes permanentes. Os demais dentes são trocados. Outro dente que também não é trocado é o canino. Não, o canino troca, mas só que ele é demorado para trocar isso. Ele nasce cedo, mas demora para trocar. Então a gente tem os primeiros trocas, os incisivos, as segundas trocas, canino primeiro e segundo molar, pré-molar, e junto também com as primeiras trocas tem o primeiro molar, o nascimento do primeiro molar. Então o primeiro molar, troca nessa idade. Então incisivo central, incisivo lateral e primeiro molar trocam de 7 a 8 anos, de 6 a 8 anos. Depois a gente tem a troca do canino, do pré-molar e do pré-molar, né, do 11 anos. E por fim, o nascimento do segundo molar e do terceiro molar, que são sem troca. Dentro do nosso dente, o nosso dente é de osso. Porém, a gente tem uma composição interna do nosso dente que ela é composta por diferentes tipos de
partes de camadas, né? E uma das partes mais conhecidas do nosso dente, que é falada, parte mais conhecida do nosso dente, que é falada pelos dentistas, para a gente ter cuidado, é o esmalte. Porque o esmalte é uma camada externa, mais externa dos nossos dentes, que é onde a gente tem que estar com os dentes protegidos. Ah, não passa isso no dente que vai tirar o esmalte. Não vai fazer isso porque vai desgastar o esmalte do teu dente, que é uma proteção inicial. Então, é uma camada mais fina que existe ao redor do nosso dente. Depois do esmalte, que é essa camada aqui de cima do nosso dente, que é o que deixa ele mais branquinho, tem a dentina, que é como se fosse a polpa do dente, mas é antes da polpa, que a polpa realmente é chamada de polpa, que é onde fica a região nervosa do dente. A dentina é uma parte dura que fica entre o esmalte e a polpa, que é como se fosse uma proteção da polpa antes do esmalte. E lá dentro é a polpa, onde fica a região nervosa. Abre o seu cinto dor de dente quando eu bebo água gelada ou bebo água quente. Ou quando bebo algo quente ou algo gelado. Por que isso acontece? Porque o seu esmalte e a sua dentina, eles são muito finos, são sensíveis. E acaba o algo gelado ou algo quente que você tomou atingindo muito próximo ou infiltrando no dente, chegando muito próximo à polpa. Quando isso acontece, você sente aquela dor, porque é onde estão os canais nervosos do seu dente. Então aí tem que ter, às vezes tem alguns tratamentos, alguns cremes dentais para sensibilidade, que tenta enrijecer a parte do seu esmalte, enrijecer a sua dentina. Nesse interior, a gente tem o quê? Nesse interior que a gente tem a polpa, a gente vai ter os nervos que nem passam aqui, ó, artérias, veias e o nervo, que são completamente intercalados. E na parte um pouco mais externa aqui do dente, ó, esse roxo aqui, a gente tem o chamado cemento, e a parte da polpa que desce para a raiz é chamado canal da raiz. E a nossa arca óssea dessa região aqui do nosso maxilar, da nossa mandíbula e do nosso maxilar, a gente tem um osso esponjoso, que é onde o dente fica enfincado e seguro. E esse cemento é como se fosse um esmalte, só que um esmalte interno, porque a camada que protege a nossa polpa e a nossa dentina pelo lado de fora é o esmalte. Pelo lado de dentro é quase o cimento, mas é cemento. Então a gente tem o esmalte, protege a parte de fora, o cemento protege a parte de dentro. A dentina compõe todo o dente, que protege a polpa, e a polpa é onde protege os canais circulares, né, de sangue e os canais nervosos. Essa polpa também tem o que é chamado canal da raiz, que é onde ela liga-se à parte de sanguínea do nosso corpo e nervosa. E por ao redor do dente, onde ele está enfincado, eu tenho o osso esponjoso. Então, todos os nossos dentes são dessa forma, né? Tem essa composição. A diferença é só na quantidade de raízes. Os nossos dentes incisivos, eles só têm uma raiz inteira, então ele é comprido. Os nossos dentes pré-molares têm duas raízes, como nessa do desenho. E os nossos dentes do primeiro molar, segundo molar e terceiro molar, ele tem de 3 a 4 raízes. Então, eles são enfincados como uma coroa. Por isso que eles são maiores também. Cada dente tem sua funcionalidade. Então, a gente também tem que aprender a saber mastigar. Os dentes da frente, eles são usados para rasgar. Então, quando a gente quer puxar alguma coisa. E os dentes caninos são para prender. Então, quando alguma coisa a gente quer puxar que desliza pelos dentes incisivos, a gente usa os caninos para segurar. E os dentes molares são para moer.
porque a nossa mastigação é chamada também de digestão mecânica, porque a gente não precisa de substâncias químicas. A nossa boca subindo e descendo, batendo um dente no outro, faz moer o alimento. Apesar de ter algumas substâncias na nossa saliva que auxiliam nesse processo, mas não é a composição tão química quanto a do estômago. A boca segue-se a faringe, depois o esôfago, depois o estômago, que tem capacidade média de 1,5 litros, e que tem comunicação do esôfago com o estômago é através do ósteo cárdico. A abertura desse orifício é controlada por um anel de musculatura chamado de esfíncter esofágico inferior. Quando a musculatura desse esfíncter relaxa, o ósteo cárdico abre-se e permite a passagem do bolo alimentar para o estômago. O estômago comunica-se com o intestino delgado por meio de um orifício denominado de ósteo pilórico ou piloro. A abertura e o fechamento do piloro são controlados por um anel de musculatura lisa denominado esfíncter pilórico. O relaxamento da musculatura do esfíncter pilórico permite a passagem do conteúdo estomacal para a porção inicial do intestino delgado, denominada de duodeno. Então, a gente tem dois... Em todo lugar que a gente está, assim, do nosso organismo, é fácil achar um esfíncter. A gente tem esfíncter da bexiga, a gente tem esfíncter do ânus, a gente tem esfíncter do estômago, a gente tem esfíncter do intestino, a gente tem esfíncter do esôfago. Então, daí a gente tem vários esfíncteres. E os esfíncteres são como portinhas, que são controláveis ou não. No caso do nosso intestino grosso, do nosso intestino delgado, do nosso estômago, o esôfago, eles não são controláveis. A gente não consegue controlar o nosso esfíncter. Porém, o esfíncter da bexiga e o esfíncter do ânus, a gente consegue segurar. Porque quando a gente, por exemplo, está muito apertado, quer ir no banheiro fazer xixi, não vai, não tem como, então a gente, prende e fica segurando para não soltar. Porque senão o esfíncter ele abre e a urina sai. Então a gente tem controle sobre esses dois esfíncteres. No esfíncter do esôfago, do estômago, a gente não tem controle. Por isso que muitas pessoas têm refluxo gastrofásico. O que é isso? É o refluxo, que é a volta da comida do esôfago para do estômago para o esôfago, através do esfíncter que não se fecha direito ou se abre no momento errado, a comida volta, que é o refluxo, que é chamado. O vômito também é causado através da regurgitação do que está contido no estômago para fora. Porém, o vômito ele tem causas externas, como viagens, como gravidez, como alimentos que deu problema no estômago, que é uma forma de você, do seu corpo tentar lhe proteger de algo que está lhe fazendo mal. Já o refluxo não tem causas aparentes, é um problema no esfíncter apenas. Quando você se deita, a comida volta, ou então quando você arrota, a comida volta. Então isso é o refluxo por conta do esfíncter. E aí a gente tem dois esfíncteres, que é o esfíncter que está no esôfago para o estômago, que é o esfíncter esofágico inferior, e tem o esfíncter esofágico superior, que é o que tu encontra aqui em cima. E a gente tem o esfíncter pilórico, que é o que fica entre o estômago e o intestino delgado. O intestino delgado é um tubo de comprimento de média de 6 metros, até com 4 centímetros de diâmetro, dividido em 3 regiões, duodeno, jejuno e íleo. O duodeno tem cerca de 25 centímetros de comprimento, o jejuno tem em torno de 2,5 metros e o íleo tem cerca de 3,5 metros. Então, daí nós temos 6 metros de comprimento. 6 metros, como é que cabe 6 metros de intestino aqui na minha barriga? Ele é todo dobrado. Então, imagine uma folha de papel, quando você vai fazer um leque. Aí você dobra, até que ela fica fininha. Mas se você abrir, a folha continua grande. É só porque você dobrou que a folha ficou pequena. A mesma coisa de um lençol. O intestino delgado é dessa forma. Ele é tão dobrado, que ele cabe 6 metros facilmente numa região pequena que é a nossa barriga. No duodeno desemboca a chamada ampola hepatopancreática, formada pela união do ducto colédoco, que traz secreções do fígado, com o ducto pancreático, que traz secreções do pâncreas.
Como eu falei para vocês aqui na aula passada, ó, fígado e pâncreas fazem parte do sistema digestório. O fígado através da vesícula biliar e o pâncreas através do suco pancreático, que é isso que entra aqui, que é no duodeno, que é liberado a ampola hepatopancreática, hepato de fígado, pancreática de pâncreas. Depois nós temos o intestino grosso, que tem cerca de 1,5 metros, também todo enroladinho, só que num espaço diferente. Entre 6 a 7 centímetros de diâmetro, dividido em seco, cólon e reto. O seco é aquela parte que não tem muita função, que é uma que vem antes da ligação do ilho. Tem um seco com apêndice. Aí a gente tem o cólon, que é a região total, a maior do intestino grosso. E por fim, a gente tem o reto, que é a região já de evacuação. O seco ou seco é uma bolsa de fundo cego situado pela junção do intestino delgado no intestino grosso. Na extremidade tem o chamado apêndice vermiforme ou apêndice secal, que é uma pequena bolsa tubular do tamanho de um dedo. Embora a função do seco e do apêndice vermiforme humano ainda não esteja totalmente esclarecida, esses órgãos abrigam bactérias intestinais benéficas e também auxiliam o sistema imunológico a combater bactérias patogênicas. Como ocorre o processo de digestão? Inicialmente, a gente inicia com a digestão mecânica, que é a mastigação. A gente vai mastigar o alimento e depois a gente vai para a digestão química, que vai ser realizada através da quebra de alimento por meio de proteínas chamadas de enzimas. Então, inicialmente, eu vou fazer o quê? Vou colocar o alimento na minha boca, vou mastigá-lo suficientemente para triturá-lo através da digestão mecânica. A minha língua vai fazer o trabalho de auxiliar a queda desse alimento para o meu esôfago, passando pela minha faringe, que é lá ao fundo da minha boca, e fazendo com que a minha epiglote se feche, que aqui nesse momento ela está aberta porque eu estou respirando, e a epiglote fica aberta para eu respirar. Mas na hora que o alimento vier aqui, ela vai fechar aqui, ó, onde é a traqueia, que eu respiro, e vai passar o alimento só pelo esôfago. Depois que ela passar pelo esôfago, ó, ela também passa pelo palato mole e vai passar pelo esôfago, quando o alimento é engolido ou deglutido. Então, eu tenho a epiglote, quando ela é responsável pela fecha da traqueia, para eu engasgar. Oi. Quando ela não fecha, é tipo o alimento sai pelo nariz, né? Quando a epiglote não fecha, às vezes direito, o alimento, um caroço de arroz, alguma coisa, pode entrar na traqueia. É quando você se engasga. Fica morrendo engasgado. É a traqueia, o pulmão, tentando dizer, tem um negócio errado aqui dentro. Tosse aí até esse negócio sair. Aí você vai tossir, 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 até o que entrou lá sair de lá. Enquanto o negócio que entrou lá sair de lá, você não vai conseguir parar de tossir. Então, bebe água para parar de engasgar. A água ela não auxilia tanto se já tiver entrado. Mas se o alimento estiver nessa região aqui bem próxima à abertura e não tiver descido, na hora que você tossir e beber água, meio que vai gerar uma pressão e o alimento vai escapulir para o esôfago. Por isso que às vezes é bom beber água, mas dependendo de como o alimento entrou, é só tossindo mesmo que o ar que você joga faz a comida sair. Já quando tu tá perto do negócio de ir pro nariz, é porque a gente tem esse canal bem aqui, ó. A nossa narina tem esse canal que é ligada à faringe. Quando a gente se engasga, que a gente tosse, ou então que o alimento a gente vai tossir quando tá comendo, tipo, eu tô com comida na boca, aí eu fui engolir, mas não engoli tudo e me engasguei. Aí eu vou tossir quando eu ainda tenho comida na boca. O que é que vai acontecer? A comida vai ser jogada para fora, porque eu vou tossir e ainda tem comida na minha boca. Só que como a tosse vem muito de uma vez, pode ser que essa comida que tem na minha boca entre por esse buraquinho bem aqui, ó, e vá pro meu nariz. Aí você sente, que nem, por exemplo, você já beberam refrigerante e o refrigerante sem querer subiu, ou então suco, água Já é também. péssimo. Pois é, que você sente aqui até uma dor aqui que sente no nariz. Então, normalmente isso é quando engasga e aí
sobe por esse buraquinho que a gente tem aqui no fundo. Quem não tem muita facilidade para engasgar, se você pegar seu dedo e colocar lá atrás delicadamente e tocar aqui nessa parte aqui de trás da boca e subir um pouco, você sente o buraquinho que vai pro nariz. É um buraquinho que tem bem aqui. Credo. E você também sente a sua traqueia. Se você botar aqui, Aonde, professor? se você colocar seu dedo, encostar lá quase atrás da sua boca, se você não tiver facilidade de enfiar e subir um pouquinho a ponta do seu dedo, você sente o buraquinho que vai para o nariz. Se você descer aqui pela lateral da língua e também com bem devagar e você botar seu dedo indo para baixo em vez de indo para cima, você sente a sua traqueia. Isso aí é as pessoas que têm facilidade de se engasgar, né? Que não tem. Quem tem facilidade de engasgar não consegue fazer isso. Quem tem facilidade, porque na hora que botar o dedo lá para trás vai ficar querendo vomitar. Desses três aí. Não. Não. Entendi. Ok. Então, continuando. Depois que a gente mastiga, engole, passou para o esôfago. O esôfago ele vai fazer um movimento chamado de movimento peristáltico ou peristaltismo. O que é isso? Vou pegar aqui. Vou pegar esse potinho aqui de álcool. Então, eu tenho aqui as minhas mãos. Vamos supor que as minhas mãos, elas vão fazer aqui o esôfago. Então, eu tenho um caninho aqui do meu esôfago. Aqui, vamos supor que é o bolo alimentar. O meu bolo alimentar, ele vai entrar no meu esôfago. Tá aqui. Mas ele não vai sair assim. O meu esôfago não vai fazer assim para ele descer. Alargar e a comida desce. Não. Ele vai levar essa comida delicadamente para baixo através de movimentos peristálticos. Qual é o movimento peristáltico? Esse aqui, ó. Eu abro, eu fecho, aí desce. Aí eu abro, eu fecho, aí desce. E vou arrastando. O movimento vai fazendo assim, até que a comida vai descendo. Então, o meu esôfago está todo o tempo fazendo esse movimento aqui, ó. De aperta, pega, desce, vai. Aperta, pega, desce, vai. E fica fazendo esse movimento. Esse movimento aqui é chamado de movimento peristáltico ou peristaltismo, que é descer a comida. Todo o nosso sistema digestório faz isso. Esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso, ele fica nesse constante movimento para o alimento descer até ser evacuado. O bolo alimentar penetra no estômago pelo relaxamento do esfíncter esofágico inferior. Na parede estomacal, há invaginações da mucosa, onde se localizam glândulas estomacais. Nestas, há células parietais, secretoras de ácido clorídrico, produtoras de enzima que atuam na digestão. E as células mucosas, secretoras de muco, que protegem o epitélio estomacal em conjunto ao suco gástrico. Então, no estômago, a gente tem o quê? O alimento ele vai entrar pelo esfíncter esofágico inferior, aqui o esfíncter fechadinho. Ele, ao entrar no estômago, que tem esse formato de feijão, ele tem vários músculos que vão se contrair para mexer esse alimento aqui dentro. Esse alimento, quando entra aqui, ó, o bolo alimentar tá vindo, ó, o movimento peristáltico aqui, ó, fechado, aberto, fechado, aí esse de cima aqui, ó, vai pressionar para ele descer. Ao entrar no estômago, o estômago ele vai liberar as células parietais, ó, aqui é um pedaço do tecido, ó, foi tirado um pedacinho aqui do tecido, aí foi vista a mucosa estomacal, foi aproximado mais um pedacinho e foi mostrado aqui as células e mais um pedacinho para mostrar as células parietais, as células principais e as células produtoras de muco. E aí tudo isso vai ser produzido para digerir através do o ácido clorídrico, o hidróxido de cloro, e o pepsinogênio. Isso vai quebrar o alimento e, ao mesmo tempo, proteger o seu estômago. Pessoas que têm problemas na produção desses hormônios tendem a ter gastrite, que é a inflamação da parede do estômago. Depois que sai do meu intestino delgado, eu vou para o meu intestino... Depois que sai do meu estômago, eu vou para o meu intestino delgado. O meu intestino delgado, ele vai ser responsável
pela quebra também de algumas substâncias, como, por exemplo, a gordura, através do suco biliar, da bile, né, o suco pancreático, e a bile da vesícula biliar. A digestão do quimo ocorre predominantemente no duodeno. Muda o nome. Assim que a gente bota na boca, é comida. Quando passa para o esôfago, é bolo alimentar. Quando sai do estômago, vira quimo, porque é uma substância que não é mais tanto alimento, é uma mistura de substâncias químicas com o alimento que você comeu. Então, o quimo, que é o que está falando aqui, depois que ocorre a digestão do químico, ocorre predominante no duodeno e nas primeiras porções do jejum. Milhares de pequenas glândulas presentes na mucosa intestinal produzem uma secreção denominada suco entérico ou suco intestinal, que contém diversas enzimas. As principais enzimas do suco entérico são as enteropeptidase, que transforma tripsinogênio em tripsina, e as alfa-aminopeptidases, que completam a digestão de dipeptídeos, tripeptídeos e oligopeptídeos. Gente, eu sei que são nomes complicados, mas que vocês também não precisam decorar. Mas é importante vocês só entenderem o processo. Que nesse caso aqui, eu vou ter o quê? No duodeno, eu vou ter enzimas, assim como no estômago, para quebrar o alimento. Que vai quebrar o quê? Vai quebrar glicose, vai quebrar peptídeo, vai quebrar maltase, lactase, sacarase, frutase, que são glicídios, a lactase do leite, a sacarase de algumas frutas, a maltase de certas massas, a frutase de frutas, também vai quebrar disacarídeos, vai quebrar oligosacarídeos e por aí vai, que são açúcares. Depois, além do suco entérico, a gente tem o suco pancreático, que ele contém enzimas digestivas para quebrar sódio, para quebrar hidróxidos, para quebrar outras substâncias. Depois, a gente também tem a tripsina e a quimotripsina, que quebra proteína. Depois a gente tem a aminopeptidase e carboxipeptidase, que quebra carboidrato. Então, são vários hormônios que tem, que eu vou aqui até a tabelinha embaixo, que acontece só no intestino delgado para quebra de várias substâncias, como, por exemplo, na saliva eu tenho a amilase, que quebra glicose como milho. Se você não mastigar o milho não vai ser digerido em nenhuma outra parte do seu intestino digestório. Então, você vai defecar milho. Por quê, professor? Porque o único lugar que tem amilase é na saliva. E a casquinha que tem ao redor do carocinho de milho, que vocês já devem ter percebido, ela é feita de amido. Então, o único jeito de quebrar o amido da casca é com amilase. Se você não mastiga o milho, se você engole o caroço do milho inteiro, a amilase não vai ter como quebrar a capinha. Então, ele vai passar por todo o sistema digestório intacto. Depois, a gente vem com o suco gástrico, que fica no estômago. Ele já vai quebrar peptonas e caseína, que são proteínas. Aqui, substratos, proteínas, que é através da pepsina e da renina. Depois vem o suco pancreático. O suco pancreático, ele já é o contrário do suco gástrico. Ele é básico, enquanto o suco gástrico é ácido. Ele também vai quebrar proteínas, mas outros tipos de proteínas. Ele também vai formar RNA e DNA e vai quebrar gordura junto com a bile. Então, as enzimas, a gente tem amilase, pepsina, renina, quimotripsina, tripsina, amilase pancreática, ribonuclease, desoxirribonuclease, lipase, carbopeptidase, aminopeptidase, por aí vai. Que quebram proteínas e ácidos graxos e gordura, que são ácidos graxos. E por fim, aqui a gente tem, nessa parte, o suco entérico, que ele já vai quebrar açúcares e carboidratos, como sacarase, maltase, lactase, que quebra maltose, sacarose e lactose. Dipeptídeos, tripeptídeos, oligosacarídeos e por aí vai carboidrato. Então, na boca, amido, no estômago, proteína,
suco pancreático, proteína e lipídio, suco entérico, carboidrato, que são os glicídios. Nisso ocorre o processo de absorção dos nutrientes. O processo de absorção dos nutrientes, ele acontece no intestino delgado, porque, como eu falei, ele é todo dobrado. Então, várias coisas que passam por ele demoram muito para passar, é bem devagar. E ele absorve tudo que passa por ele. Essas minhoquinhas do intestino delgado são chamadas de vilosidades intestinais. Aqui, ó, como ele é, ó. Todo dobradinho. Então, a comida passa por aqui, demora horas para poder passar por todas essas vilosidades. E ele se aproveita disso para absorver todos os nutrientes que ele conseguir absorver. Já o intestino grosso, a principal função do intestino grosso, além de ter bactérias para ter a flora intestinal viva, de matar, de auxiliar o processo de alimentação das bactérias e de digestão e degradação do alimento, uma das principais funções do intestino grosso é a absorção de água. Porque durante o estômago ainda tem muita água, no intestino delgado do nosso quimo ainda tem muita água. E quando chega no intestino grosso, já tem que absorver toda essa água. Depois de absorver água suficiente, esse resíduo se solidifica e constitui o que chamamos de fezes. As fezes são constituídas por aproximadamente 75% de água e 25% de matéria sólida. Então, daí vocês tiram, se as fezes ainda são constituídas de 75% de água, sendo que a principal função do sistema do intestino grosso é a absorção de água, imagine o tanto de água que tinha antes. Cerca de 30% da parte sólida compõe-se de bactérias e 70% de sais minerais, fibras de celulose e outros componentes que não foram digeridos. A cor escura das fezes deve-se à presença de pigmentos provenientes da bile. Então, depende do tanto de gordura que você comeu, que vai determinar a quantidade de cor que vai ser as suas fezes. Então, aqui ó, tem um exemplo do processo do intestino grosso, em que o ilho, que é a última parte do intestino delgado, elimina o que ele digeriu, libera para o intestino grosso. O intestino grosso ele tem bactérias que vão fazer o processo de junção e digestão das fezes, e aí ele vai absorvendo água, juntando o tanto de alimento que foi até formar as fezes no colo descendente, que a gente tem o colo ascendente, o colo transversal e o colo descendente, para poder ser eliminado pelo reto. Essa parte do controle da digestão a gente inicia na próxima aula, a gente parou na página 11, a gente inicia na próxima aula e a gente estudou todos os processos até a eliminação fecal, que é a parte final do nosso intestino grosso. Na aula que vem a gente continua falando e aí insere um pouco mais sobre o pâncreas, o fígado e já inicia sistema circulatório, certo? Só fazer aqui a chamada de vocês. Stefânio, Jéssica, João Alberto. Presente. Carielle. Presente. Kailane. Kevin. Presente. Peraí, tá presente, professor. É que eu não Laércio. posso esperar pelo áudio. Kevin tá Presente. aqui, professor. Lívia. Presente.